Eu nunca imaginei que limpar uma escola pudesse doer tanto por dentro. Naquele dia, eu acordei como sempre. Peguei o mesmo ônibus, vesti o mesmo uniforme simples, achando que seria só mais uma manhã comum. Mas algumas humilhações não fazem barulho. Elas entram devagar, se instalam no silêncio e mudam você para sempre. Eu chegava antes de todo mundo. Os corredores ainda vazios, o cheiro forte de produto de limpeza e o eco dos meus próprios passos. Enquanto os professores estacionavam carros caros e os alunos chegavam rindo alto, eu já tinha limpado metade da escola. Ninguém me cumprimentava de verdade. Alguns desviavam o olhar. Outros passavam por mim como se eu fosse parte da parede. Eu não reclamava. Sempre pensei que dignidade não estava no cargo, mas na forma como a gente faz o que precisa ser feito. A escola era particular, daquelas que exibem excelência em banners enormes. Tudo era bonito na superfície. Piso brilhando, paredes claras, frases motivacionais espalhadas pelos corredores. Eu limpava tudo isso todos os dias, mas parecia não pertencer àquele lugar. O uniforme simples me denunciava. Eu ouvia conversas sobre viagens, cursos caros, planos grandiosos, e seguia em silêncio, esfregando o chão, tentando não ocupar espaço demais, tentando não existir além do necessário. Eu sabia exatamente onde podia pisar e onde não devia parar. Aprendi isso rápido. Sempre que alguém importante se aproximava, eu diminuía o passo, encostava o carrinho de limpeza, baixava o olhar. Não era medo. Era sobrevivência. Naquela escola, tudo tinha lugar, menos eu. E mesmo assim, eu fazia questão de deixar tudo impecável. Talvez fosse minha forma silenciosa de dizer que eu também fazia parte daquele espaço, mesmo que ninguém percebesse. Havia dias em que eu ouvia meu nome sendo chamado apenas para correções. Nunca para um bom dia. Nunca para um agradecimento. Esse corredor ainda não está bom. Essa lixeira ficou para trás. Você passou pano aqui? Eu respondia sempre com a cabeça, sem palavras. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendi que certas vozes não querem resposta. Querem apenas confirmar que você sabe o seu lugar. Mesmo assim, eu gostava do que fazia. Não do peso, não do cansaço, mas da sensação de ordem depois do caos. Ver o chão limpo, as salas prontas, os corredores silenciosos antes da movimentação. Aquilo me dava uma paz estranha. Era como se, enquanto tudo estivesse em ordem, eu também estivesse. Talvez por isso eu aguentasse tanto. Talvez por isso eu não imaginasse que, em breve, aquele silêncio seria quebrado de um jeito que eu jamais esqueceria. Foi mais ou menos nessa época que a coordenadora começou a reparar em mim. Ou talvez sempre tivesse reparado, mas só então decidiu agir. Ela passava pelos corredores com passos firmes, salto batendo no chão, falando alto com professores e pais. Quando me via, o tom mudava. Não era grosseria direta. Era algo pior. Um silêncio carregado, um olhar que avaliava, como se minha presença ali fosse um erro que ainda não tinha sido corrigido. No começo, eram detalhes pequenos. Um pedido feito em voz seca. Um comentário jogado no ar. Esse cheiro está forte demais. Isso aqui podia estar melhor. Nunca olhando nos meus olhos. Nunca chamando meu nome. Eu respondia como sempre, com educação, tentando não absorver aquilo. Mas comecei a sentir algo diferente. Uma tensão constante. Como se eu estivesse sempre prestes a errar, mesmo fazendo tudo certo. Eu percebia que, quando ela estava por perto, as pessoas se comportavam diferente. Professores ajeitavam a postura. Funcionários falavam mais baixo. Havia respeito ou medo. E eu, sem perceber, comecei a limpar mais rápido quando a via se aproximando. Não porque ela mandava, mas porque algo no olhar dela fazia a gente querer desaparecer. Foi aí que entendi. Ela não precisava levantar a voz. O poder dela estava em fazer você se sentir pequeno sem dizer uma única palavra. Teve um dia em que eu estava limpando perto da secretaria quando ouvi risadas. Ela conversava com duas mães. Falavam sobre disciplina, excelência, padrão. Em certo momento,
Uma delas apontou discretamente para mim e cochichou algo. As três riram. Não foi alto, não foi explícito, mas eu ouvi. E mesmo fingindo não perceber, algo ali atravessou meu peito. Foi quando entendi que eu não era apenas invisível, eu era assunto. Depois daquele dia, comecei a perceber mudanças sutis na rotina. Lugares que eu sempre limpava passaram a ser revisados. Pequenos erros eram apontados com exagero. Um papel no chão virava descuido. Um balde esquecido por segundos virava falta de atenção. Nada era dito em tom alto, mas tudo era registrado. Eu sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo, como se cada passo meu estivesse sendo avaliado por alguém que já tinha decidido que eu não pertencia ali. O pior não era o que ela dizia. Era o que os outros passaram a fazer depois. Professores evitavam falar comigo. Funcionários que antes trocavam um bom dia passaram a me responder com pressa. Era como se um recado invisível tivesse sido dado. E ninguém queria estar do lado errado. Eu continuava trabalhando, sorrindo quando precisava. Mas por dentro, algo começava a se fechar. Uma sensação de alerta constante, como se o chão pudesse sumir a qualquer momento. Teve uma manhã em que eu cheguei mais cansada que o normal. A noite tinha sido curta. Mesmo assim, fiz tudo como sempre. Quando terminei um corredor, a coordenadora apareceu. Olhou ao redor, respirou fundo e disse, sem olhar para mim: "Aqui precisa de mais cuidado." Não explicou onde, nem como. Apenas virou as costas. Eu fiquei ali parada por alguns segundos, olhando para o chão limpo, tentando entender o que ainda faltava, e sentindo que naquela escola nunca seria suficiente. Foi nesse período que comecei a duvidar de mim mesma. Não do meu trabalho, mas do meu valor. Passei a revisar tudo 2, 3 vezes. Qualquer barulho me fazia levantar a cabeça. Qualquer passo mais firme no corredor acelerava meu coração. Eu não tinha feito nada errado, mas vivia com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Como se aquela calma forçada fosse apenas o anúncio de algo maior que eu ainda não conseguia ver. Tudo aconteceu numa manhã comum, cheia de alunos e professores circulando pelos corredores. Eu estava terminando de limpar a entrada principal quando ouvi meu nome em voz alta. Não foi um chamado. Foi uma convocação. As pessoas diminuíram o passo. A coordenadora estava parada no centro do corredor, braços cruzados, expressão fechada. Eu caminhei até ela sentindo o rosto queimar, sem saber exatamente o que tinha feito. Ela apontou para o chão, bem ali, onde todos passavam. Disse que estava mal feito, que aquele nível de limpeza era inaceitável para uma escola daquele padrão. Falou devagar, didática demais, como quem ensina alguém incapaz. Eu tentei explicar que tinha acabado de limpar, mas ela me interrompeu. Não discute. Apenas refaça. As pessoas ouviam. Algumas fingiam não ver. Outras observavam em silêncio absoluto. Eu me ajoelhei ali mesmo. Peguei o pano, passei de novo, sentindo cada olhar pesar nas costas. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. O barulho dos passos continuou como se aquilo fosse normal. Enquanto eu esfregava o chão limpo, senti algo quebrar por dentro. Não foi raiva. Foi vergonha. Aquela sensação de ser diminuída em público, sem grito, sem escândalo. Apenas com autoridade e desprezo. Quando terminei, ela apenas assentiu com a cabeça e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Não pediu desculpa, não agradeceu. O corredor voltou ao ritmo normal. Mas eu fiquei ali por alguns segundos, ajoelhada, tentando recuperar o ar. As mãos tremiam. O coração batia rápido demais. Foi ali, naquele chão brilhando, que percebi. Aquilo não tinha sido sobre limpeza. Tinha sido sobre me colocar no meu lugar diante de todos. Depois daquele dia, nada parecia fora do lugar por fora, mas tudo estava fora do lugar por dentro. Continuei limpando, cumprindo horários, fazendo exatamente o que sempre fiz. Só que algo tinha mudado. Meu corpo reagia antes de mim. O coração acelerava sem motivo.
O estômago travava quando eu ouvia passos mais firmes no corredor. Eu respirava fundo, tentando parecer normal, repetindo mentalmente que era só um trabalho, que aquilo ia passar. Passei a chegar ainda mais cedo e sair ainda mais tarde. Não porque exigiam, mas porque eu queria evitar encontros. Quanto menos pessoas, menos olhares. Quanto menos olhares, menos chances de passar por aquilo de novo. Comecei a almoçar sozinha, em silêncio. Até o som da escola parecia mais alto. Risadas ecoavam como se fossem para mim. Eu sabia que não estavam, mas meu corpo não entendia isso. À noite, em casa, eu demorava para dormir. Revivia a cena repetidas vezes. Pensava no que poderia ter dito, no que deveria ter feito diferente. Sempre chegava à mesma conclusão. Se eu tivesse sido melhor, aquilo não teria acontecido. Essa ideia foi se instalando devagar, como uma verdade torta. Não era mais sobre a coordenadora. Era sobre mim. Sobre eu nunca ser suficiente. Não importa o quanto me esforçasse. Teve um dia em que minhas mãos começaram a suar enquanto eu limpava uma sala vazia. O coração disparou sem aviso. O ar parecia não entrar. Apoiei o pano na mesa e precisei me sentar. Pensei que fosse cansaço. Pensei que fosse fraqueza. Mas ali, sozinha, entendi que algo estava errado. Aquilo não era só tristeza. Era medo. Um medo que eu não sabia explicar, mas que já tinha aprendido a me controlar. Nos dias seguintes, eu decidi que não ia deixar aquilo me quebrar. Arrumei o cabelo com mais cuidado, cheguei com um sorriso ensaiado e respondi, "Bom dia", com a voz firme, mesmo quando não havia resposta. Disse a mim mesma que precisava ser forte, que aquilo era só uma fase. Trabalhei em silêncio, revisando cada detalhe, como se a perfeição pudesse me proteger. Por fora, parecia normal. Por dentro, era esforço puro. Algumas pessoas perceberam a mudança. Não comentaram, mas observavam. Eu falava menos. Andava mais rápido. Evitava parar em lugares abertos. Tudo em mim tentava mostrar controle. Quando a coordenadora passava, eu continuava limpando como se nada tivesse acontecido. Não levantava a cabeça, não esperava a aprovação. Eu só queria terminar o dia sem ser notada. Descobri que, às vezes, o maior desejo de alguém é simplesmente passar despercebida. Mas fingir normalidade cansa. Chegou um momento em que o corpo começou a falhar. Um copo caiu da minha mão sem motivo. Um barulho alto me fez estremecer. Eu sorria e dizia que estava tudo bem, mas sentia que estava sempre no limite. Era como andar em uma corda invisível, tentando manter o equilíbrio enquanto tudo dentro de mim pedia descanso. Ainda assim, eu seguia, porque desistir parecia pior do que continuar. Foi nesse esforço constante que comecei a perceber algo estranho em mim. Não vinha de fora, vinha de dentro. Um cansaço que não passava com descanso. Uma tensão que não diminuía nem nos momentos mais silenciosos. Eu fazia tudo certo, mas nunca parecia suficiente. Era como se eu estivesse sempre me preparando para algo ruim, mesmo quando nada estava acontecendo. O problema já não era mais o ambiente. Era o efeito que ele tinha deixado em mim. Aconteceu no horário de maior movimento da escola. Pais na recepção, alunos entrando, professores conversando. Eu estava limpando perto da entrada quando ouvi a voz da coordenadora novamente, mais alta do que o normal. Ela não me chamou de lado. Falou ali mesmo, onde todos podiam ouvir. Disse que eu estava atrapalhando a circulação, que aquele não era lugar para esse tipo de serviço, naquele horário. Eu tentei explicar que estava apenas seguindo a rotina, que aquele horário sempre foi assim. Ela não deixou terminar. Disse que eu precisava aprender a observar o ambiente, que aquela escola não era qualquer lugar. Algumas pessoas pararam. Outras fingiram não escutar. Uma mãe me olhou de cima a baixo com curiosidade. O rosto queimava. A vontade era desaparecer ali mesmo, entre o balde e o pano. Ela continuou falando, agora com um sorriso contido, como quem acredita estar dando uma lição necessária. Disse que funcionários como eu precisavam entender limites, saber quando se colocar no fundo. Aquela palavra, fundo,
ficou ecoando na minha cabeça. Não era sobre espaço físico. Era sobre posição. Sobre onde ela acreditava que eu deveria ficar. E tudo isso foi dito sem um único grito, como se a humilhação educada fosse mais aceitável. Quando ela finalmente se afastou, o movimento voltou ao normal. Conversas retomadas. Passos apressados. Mas eu fiquei parada, segurando o pano, sentindo um nó apertar o peito. O ar parecia curto. Tentei respirar fundo, mas o corpo não obedecia. As mãos tremiam. Foi ali que percebi. Eu não estava mais conseguindo fingir. Aquilo tinha ultrapassado um limite que eu nem sabia explicar, mas que meu corpo reconheceu na hora. Eu fui até o banheiro mais afastado e me tranquei por alguns minutos. Apoiei as mãos na pia e encarei meu reflexo. Parecia tudo igual, mas não era. O peito subia e descia rápido demais. As pernas estavam fracas. Pensei em ir embora. Em largar tudo ali mesmo. Ninguém notaria. Ninguém sentiria falta. A ideia não era dramática. Era prática. Apenas desaparecer parecia mais fácil do que continuar sendo vista daquele jeito. Voltei ao trabalho ainda atordoada, tentando manter o ritmo. Caminhei pelos corredores com a cabeça baixa, focada apenas no que precisava ser feito. Não queria conversa, não queria atenção, não queria ser vista. Quanto menos interação, melhor. Eu só precisava terminar o turno. Cada passo era automático, como se meu corpo estivesse funcionando no modo mínimo, apenas para chegar ao fim do dia sem desmoronar completamente. Quando o sinal tocou anunciando o fim do expediente, eu senti alívio e culpa ao mesmo tempo. Alívio por poder ir embora. Culpa por sentir isso. Juntei minhas coisas devagar, evitando qualquer contato. O corpo ainda estava estranho, como se eu estivesse atrasada dentro de mim mesma. Eu só queria sair daquele lugar sem ser notada, sem precisar explicar nada, sem ter que fingir força por mais alguns minutos. Saí pelo portão com passos apressados, o uniforme ainda úmido de esforço. O dia estava terminando, mas dentro de mim parecia que algo tinha acabado ali. Não chorei. Não reclamei. Apenas segui em frente, sentindo um vazio pesado no peito. Pela primeira vez, pensei seriamente se continuar ali valia mesmo a pena. Não era sobre trabalho. Era sobre quanto de mim ainda sobrava depois de cada dia como aquele. Cheguei ao ponto de ônibus quando a rua já estava quase vazia. Os carros tinham ido embora com os últimos alunos. Os professores já tinham saído. Olhei o celular. O próximo ônibus ainda demoraria. Sentei no banco frio e deixei a bolsa no colo. Foi ali que senti o corpo ceder. A respiração ficou curta, o peito apertado, como se o ar não entrasse direito. Tentei me concentrar, contar mentalmente, mas a cabeça estava confusa demais. Não era desespero. Era uma angústia silenciosa, pesada. As mãos suavam. As pernas pareciam fracas. Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, tentando não perder o controle. Pensava que precisava apenas aguentar mais alguns minutos. Só isso. Ninguém estava ali para ver. Ninguém precisava saber. Eu só queria que aquele aperto passasse sem que eu desmoronasse completamente naquele banco vazio. Foi quando um carro diminuiu a velocidade ao passar pelo ponto. Seguiu alguns metros e parou. Eu nem levantei a cabeça de imediato. Estava concentrada demais em respirar. A janela abaixou devagar. Uma voz comum, sem pressa, perguntou se eu estava bem. Não havia urgência, nem curiosidade exagerada. Apenas preocupação. Demorei alguns segundos para responder. Disse que sim, mesmo sabendo que não parecia. Ele não insistiu. Apenas disse que podia esperar ali um pouco se eu precisasse. Aquela atitude simples fez algo que eu não esperava. Não resolveu tudo, mas quebrou o isolamento. Pela primeira vez naquele dia, eu não me senti invisível. Respirei um pouco melhor. A cabeça clareou aos poucos. Ele continuou ali, sem sair do carro, respeitando o espaço. Não perguntou meu nome. Não quis saber de nada além do necessário. E naquele silêncio compartilhado,
percebi que a ajuda nem sempre vem como solução. Às vezes, ela vem só como presença. Nos dias seguintes, voltei ao ponto de ônibus no mesmo horário. Não porque esperasse algo, mas porque era o único caminho para casa. Em alguns dias, ele não aparecia. Em outros, o carro diminuía a velocidade e parava alguns metros à frente. Às vezes, só um aceno. Às vezes, uma carona curta. Nunca houve pressa. Nunca houve perguntas demais. Aquilo foi criando um espaço seguro que eu não percebi de imediato. A escola continuava igual. As ordens secas, o tom de desprezo, as pequenas humilhações diárias que ninguém via. Mas algo em mim começava a mudar. Eu já não chegava em casa completamente quebrada. Ainda cansada, ainda magoada, mas menos vazia. Era estranho perceber que alguns minutos de conversa simples, sem cobrança, sem julgamento, conseguiam aliviar o peso de um dia inteiro de silêncio imposto. Em uma dessas caronas, falamos sobre rotina. Ele comentou que passava muito tempo resolvendo problemas dos outros. Eu ri, dizendo que fazia o mesmo, só que ninguém parecia perceber. Não entramos em detalhes. Não era necessário. Havia um entendimento silencioso ali. O tipo de conversa que não resolve a vida, mas faz a gente lembrar que ainda é gente. E isso, naquele momento, já era muito. Comecei a perceber que aguardava o fim do expediente com menos desespero. Não porque a escola tivesse mudado, mas porque eu tinha algo fora dali que me lembrava de quem eu era antes de ser diminuída todos os dias. Aquilo não era romance. Era respiro. Um intervalo de humanidade entre dois mundos muito diferentes. E eu ainda não fazia ideia de como esses mundos estavam prestes a se cruzar. Naquela semana, algo mudou no ar da escola. Não foi um grito, nem um confronto direto. Foi pior. Foi o tom. As palavras escolhidas para me reduzir sem que ninguém pudesse dizer que foi ofensa. Comentários feitos em tom de brincadeira, risadas contidas, olhares que diziam mais do que qualquer frase. Eu limpava o chão enquanto sentia que estava sendo varrida junto com ele. Em um corredor cheio, ouvi meu trabalho ser questionado em voz alta. Não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. Disseram que qualquer um podia fazer aquilo, que eu deveria agradecer por estar ali. Os alunos passaram. Alguns ouviram, outros fingiram não ouvir. E eu permaneci em pé, imóvel, tentando não deixar o rosto denunciar o que acontecia por dentro. Naquele momento, percebi algo doloroso. Ninguém viria me defender. Não porque fossem maus, mas porque era mais fácil não se envolver. Eu mesma já tinha feito isso antes, com outros. O silêncio coletivo era ensurdecedor, e ele pesava mais do que as palavras. Eu terminei o turno como sempre, mas algo tinha se quebrado. Não foi orgulho, foi identidade. No ponto de ônibus, sentei no banco frio e senti o corpo falhar. Não era choro ainda. Era uma pressão no peito, um nó que subia sem pedir licença. Respirei fundo, tentando controlar. Olhei em volta. Estava sozinha. O céu já escurecia. Pela primeira vez, pensei seriamente em não voltar no dia seguinte. Não por fraqueza, por sobrevivência. Foi ali, naquele silêncio pesado, que o carro parou mais uma vez. Ele não disse nada no começo. Apenas perguntou se eu queria sentar. Eu assenti. Dentro do carro, a pressão cedeu um pouco. As mãos ainda tremiam. Eu disse que tinha sido um dia difícil. Ele respondeu apenas: às vezes, o problema não é o que fazemos, é onde estamos. Aquilo ficou ecoando em mim. Naquela noite, deitada na cama, revivi cada palavra dita na escola. Não como lembrança, mas como acusação. Comecei a me perguntar se talvez estivessem certos. Se eu era invisível demais. Se meu trabalho realmente não tinha valor. A mente se tornou um tribunal cruel, onde eu era juíza e ré ao mesmo tempo. E em silêncio, comecei a me condenar. Passei a acordar antes do despertador, com o coração acelerado. No caminho para a escola, ensaiava respostas que nunca diria. Imaginava situações que nunca aconteceriam. O corpo estava lá, limpando corredores,
mas a mente vagava entre culpa e medo. Eu sorria quando precisava, mas por dentro já não reconhecia aquela pessoa que sempre suportou tudo sem questionar. O mais difícil não era o que diziam, era o que eu mesma passei a repetir. Talvez eu devesse agradecer. Talvez eu esteja exagerando. Talvez isso seja normal. Essas frases se tornaram um mantra tóxico, usado para justificar o injustificável. Eu confundia resistência com submissão e chamava de força aquilo que no fundo já era esgotamento. No ponto de ônibus, o carro voltou a parar. Desta vez, ele percebeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, por hábito. Ele não insistiu. Apenas disse que ninguém deveria voltar para casa se sentindo menor do que saiu. Aquela frase simples atravessou minhas defesas, porque era exatamente assim que eu me sentia todos os dias. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de ir embora. Não naquele dia, não de forma impulsiva, mas como ideia. A simples ideia de que talvez eu não precisasse suportar tudo começou a se formar. Era assustador. Eu sempre fui a pessoa que ficava, que aguentava. Pensar em sair parecia traição a quem eu acreditava ser, mas talvez fosse o começo de me salvar. Nos dias seguintes, a humilhação mudou de forma. Já não era direta, era estratégica. Meu nome deixou de ser chamado. Ordens vinham por recados, bilhetes colados em portas, avisos ditos para outros ouvirem. Eu continuava trabalhando, mas era como se tivesse deixado de existir. Estar ali e ser ignorada começou a doer mais do que qualquer palavra dura. Passei a ser vigiada. Não oficialmente, mas o suficiente para sentir. Um olhar quando eu entrava numa sala. Um comentário quando eu saía. Qualquer erro mínimo parecia confirmação de algo que queriam provar. Eu limpava mais devagar, respirava com cuidado, pensava antes de cada passo. Não por profissionalismo, mas por medo de dar motivo para mais desprezo. Houve um dia em que reorganizaram os horários sem me avisar. Quando questionei, ouvi que não era algo que eu precisasse saber. Fiquei parada por alguns segundos, tentando entender como alguém pode ser essencial para o funcionamento de um lugar e ao mesmo tempo tratado como descartável. Aquilo não era sobre trabalho, era sobre controle. O pior momento veio quando me corrigiram em público por algo que não fiz. Não levantei a voz. Não me defendi. Apenas ouvi. Os alunos passaram. Alguns olharam. Outros riram. Quando tudo terminou, fui ao banheiro e encostei na parede fria tentando respirar. As mãos tremiam. O corpo inteiro pedia para parar. Mas eu lavei o rosto e voltei. Como sempre. No ponto de ônibus, sentei no mesmo banco de sempre. O céu estava cinza. Pela primeira vez, pensei que talvez não fosse só cansaço. Talvez fosse o corpo avisando que algo estava errado há tempo demais. Quando o carro parou ao meu lado, eu não consegui sorrir. Ele percebeu. Não perguntou nada. Apenas disse: "Você não precisa provar seu valor para quem já decidiu não enxergar." Começaram a me dar tarefas impossíveis de cumprir no tempo exigido. Não era sobre limpeza. Era sobre desgaste. Quando algo não ficava perfeito, vinham comentários em voz alta, calculados para que outros ouvissem. Tem gente que acha que esforço substitui competência. Eu sabia que era para mim. E eles sabiam que eu sabia. Era um jogo perverso de humilhação disfarçada de gestão. Um dia, encontrei o material de trabalho trancado. Esperei. Quando perguntei, disseram que eu deveria ter me organizado melhor. Trabalhei com o que deu. Mais tarde, fui repreendida por não ter feito tudo. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. Não era tristeza. Era indignação. Uma sensação clara de que estavam me empurrando até eu quebrar, só para dizer que a culpa era minha. O que mais revolta não é a injustiça em si, é perceber que ela é intencional. Que alguém acorda e decide tornar o dia do outro mais pesado. Que existe prazer em diminuir. E o pior, ninguém dizia nada. A normalização da crueldade era coletiva. O silêncio dos corredores gritava mais alto do que qualquer insulto. Depois disso, começaram a me chamar repetidas vezes para limpar a mesma sala.
O escritório da coordenação. Eu limpava. Saía. Minutos depois, me chamavam de novo. Diziam que ainda não estava bom. 3 vezes no mesmo dia. Na terceira percebi marcas novas no chão que não estavam ali antes. Papéis amassados perto da mesa. Terra espalhada do vaso de planta. Nada era por acaso. O limite foi ultrapassado quando comecei a ser chamada para coisas que não tinham relação com trabalho. Às vezes, no meio da limpeza, ouvia meu nome apenas para ir ao banheiro dar descarga. Não havia urgência. Era controle. Era humilhação disfarçada de autoridade. Eu voltava com o rosto quente, sentindo algo se quebrar por dentro a cada chamada desnecessária. Em um dos dias mais difíceis, vi quando sujaram o chão de propósito. Papel jogado no canto. Terra espalhada novamente, dessa vez em maior quantidade. Não disseram nada. Apenas me chamaram. Enquanto eu limpava, ouvi risadas baixas do outro lado da porta. Ali, entendi com clareza dolorosa. Não era sobre limpeza. Era sobre me colocar no lugar que eles acreditavam que eu merecia. Eu limpava com as mãos trêmulas, tentando manter a dignidade onde ninguém parecia se importar com ela. Cada papel recolhido era uma tentativa de não chorar. Cada passada de pano era uma negociação silenciosa comigo mesma para não desistir ali. Mas algo tinha mudado. A humilhação havia deixado de ser suportável. Tinha se tornado pessoal e irreversível. Depois daqueles episódios, passei a trabalhar em alerta constante. Cada chamado me fazia gelar por dentro. Eu não sabia se era para limpar, para ouvir algo atravessado ou para ser usada como exemplo. A imprevisibilidade era parte da crueldade. Nunca saber quando viria a próxima humilhação cansa mais do que a própria humilhação. Comecei a notar que outros funcionários percebiam, mas desviavam o olhar. Alguns fingiam estar ocupados quando eu passava. Outros me olhavam com pena, mas não diziam nada. A omissão coletiva machuca de um jeito diferente. Não é ataque direto. É abandono. É perceber que você está sozinha mesmo cercada de gente. Houve um dia em que ouvi alguém dizer que eu aguentava bem. Aquilo foi dito como elogio, mas soou como sentença. Aguentar tinha virado minha identidade. Não excelência, não dedicação. Apenas resistência. E naquele instante, entendi que quanto mais eu suportava calada, mais confortável ficava para eles continuarem. Voltei ao ponto de ônibus em silêncio, como sempre. O corpo cansado, a mente acelerada. Quando o carro passou, ele diminuiu a velocidade, mas não parou. Eu também não fiz sinal. Pela primeira vez, senti vontade de ficar sozinha. Não para fugir, mas para entender o que estava acontecendo comigo. Algo estava chegando ao limite, mesmo que eu ainda não quisesse admitir. Naquela noite, demorei mais para dormir. Pensava nas pequenas coisas que tinham se tornado normais demais. Ser chamada sem necessidade, ser testada, ser ignorada. Nada disso parecia grave isoladamente, mas juntas, essas coisas estavam me apagando. E o telespectador, mesmo sem perceber, começava a sentir a mesma indignação crescer junto comigo. Alguns dias depois, fomos informados de que haveria uma reunião geral no pátio. Todos os alunos, professores alinhados, microfone ligado. A coordenadora subiu ao palco improvisado com um discurso ensaiado sobre futuro, esforço e escolhas. Falava sobre vencer na vida, sobre não aceitar menos. Os alunos ouviam atentos. Eu observava de longe, tentando me misturar ao fundo. No meio do discurso, ela parou. Olhou ao redor como quem procura algo. Então disse meu nome, em voz alta. Pediu que eu me aproximasse. O pátio inteiro ficou em silêncio. Caminhei devagar, sentindo cada passo pesar mais que o anterior. Quando cheguei perto, ela sorriu. Não para mim, mas para os alunos. Ela disse que eu era um exemplo do que acontece quando alguém não se esforça o suficiente. Que estudar era o caminho para não acabar limpando privadas. Usou essas palavras. Alguns alunos riram constrangidos. Outros olharam para mim com curiosidade. Eu fiquei ali, em pé, sem saber onde colocar as mãos,
sentindo o rosto queimar enquanto meu nome era apagado diante de todos. Ela continuou falando como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto ilustrativo. Disse que ninguém sonha em estar no meu lugar, que aquilo era o destino de quem não se prepara. Não perguntou minha história. Não quis saber quem eu era. Para ela, eu era apenas uma função, um aviso, um degrau abaixo de todos ali. Quando terminou, dispensou os alunos. Alguns passaram por mim em silêncio. Outros desviaram o olhar. Houve quem cochichasse. Eu permaneci parada por alguns segundos depois que o pátio começou a esvaziar. Não chorei. Não respondi. Mas algo se rompeu de vez. Ali, diante de todos, eu deixei de ser invisível, para ser humilhada oficialmente. Depois daquele dia no pátio, algo mudou no meu corpo. Não foi imediato, mas foi constante. Um cansaço diferente, pesado, que não passava com descanso. Durante o trabalho, minhas mãos começaram a tremer sem aviso. Às vezes, eu precisava parar e fingir que estava organizando algo só para conseguir respirar com calma. Eu dizia para mim mesma que era só nervoso, que ia passar. Em um dos corredores, senti uma tontura repentina. O chão pareceu se mover por alguns segundos. Apoiei a mão na parede fria até a visão estabilizar. Ninguém percebeu. Ninguém perguntou. E talvez isso tenha sido o mais assustador. Perceber que meu corpo estava pedindo ajuda em um lugar onde ninguém estava disposto a ouvir. Continuei trabalhando, porque era isso que eu sabia fazer. Porque parar significava dar razão a tudo o que tinham dito sobre mim. Mas cada passo parecia exigir um esforço consciente. O coração acelerava sem motivo aparente. A respiração ficava curta. E no fundo, eu sabia que aquilo não era fraqueza. Era acúmulo. Era o peso de tudo que vinha sendo engolido em silêncio. No fim do expediente, caminhei até o ponto de ônibus como sempre. Sentei no banco e tentei focar em algo simples. Contar respirações, observar o movimento da rua, manter a mente ocupada. Mas o som do pátio ainda ecoava. As risadas, as palavras. Limpadora de privadas. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse controlar. O peito apertou. O ar faltou. Não cheguei a cair. Ainda. Mas senti as pernas fracas, como se não fossem minhas. Inclinei o corpo para frente, tentando recuperar o controle. Foi quando o carro parou ao meu lado novamente. Desta vez, ele saiu rápido e perguntou se eu estava bem. Não consegui responder de imediato. Apenas balancei a cabeça, lutando para não deixar que aquele momento se tornasse público também. Ele não insistiu em perguntas. Apenas disse que podia esperar. Aquilo foi estranho. Ninguém esperava por mim naquele ponto. Respirei fundo algumas vezes antes de conseguir falar. Disse que estava cansada. Só isso. Ele respondeu que cansaço costuma ter mais de uma causa. Não falou como quem aconselha. Falou como quem reconhece. Durante o trajeto, o silêncio não era desconfortável. Era seguro. Em algum momento, ele comentou que passava por ali com frequência e que sempre via aquele ponto cheio. Naquele dia, estava vazio. Disse que achou estranho me ver ali sozinha, curvada, tentando parecer bem. Eu quase ri. Tentar parecer bem tinha virado um hábito automático. Ele não perguntou onde eu trabalhava, nem o que eu fazia. Apenas perguntou se eu me sentia respeitada onde estava. A pergunta ficou suspensa por alguns segundos. Percebi que não sabia responder. Não porque a resposta fosse complexa, mas porque admitir a verdade em voz alta parecia perigoso. Acabei dizendo que fazia o que precisava ser feito. Ele disse algo simples. Fazer o que precisa ser feito não deveria custar a dignidade. Aquela frase não era dramática. Não era heróica. Mas atingiu fundo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não normalizou o que eu estava vivendo. Não chamou de exagero. Não disse que era assim mesmo. Apenas reconheceu que havia algo errado. Quando o carro parou, agradeci. Ele disse que estaria por ali outras vezes. Não pediu número. Não fez promessas. Apenas desejou que eu tivesse uma noite tranquila.
Ao descer, percebi que aquela conversa curta tinha feito algo perigoso. Tinha quebrado o isolamento. E quando o isolamento se quebra, fica impossível continuar fingindo que nada está acontecendo. No dia seguinte, fui chamada logo cedo. O tom era calmo demais para ser bom sinal. Disseram que eu deveria rever minha postura. Não falaram de atraso, nem de falhas. Falaram de atitude, de saber meu lugar. A frase veio limpa, sem grito, como quem explica uma regra básica. E doeu mais do que qualquer bronca pública. Enquanto eu limpava o corredor principal, ouvi meu trabalho ser usado novamente como comparação. Não fui chamada pelo nome. Fui chamada pela função. Isso aqui não é lugar para quem não quer crescer. Os alunos passavam, alguns ouviam, outros aceleravam o passo. A normalização da humilhação tinha virado rotina. E eu era parte do cenário. Pouco depois, fui orientada a limpar uma área recém-usada para um evento. Não havia tempo suficiente. Não havia material adequado. Quando questionei, a resposta veio seca. Dê um jeito. Ao final, apontaram falhas que não existiam antes. Eu entendi o recado. Não importava o que eu fizesse. O objetivo não era limpeza. Era submissão. No auge da movimentação, fui interrompida em voz alta. Pediram que eu parasse tudo para resolver algo trivial, ali mesmo, diante de todos. Não era urgente. Era exibicionismo de poder. Enquanto eu obedecia, ouvi risadas contidas. Aquele foi o momento em que senti algo morrer por dentro. Não foi esperança. Foi a ideia de que eu precisava continuar ali. Quando o dia terminou, eu já não sentia apenas cansaço. Sentia clareza. A clareza dura de que permanecer significava aceitar aquilo como normal. No ponto de ônibus, sentei sem forças. Não era mais medo. Era a decisão começando a se formar. Ainda confusa. Ainda sem coragem. Mas real. E irreversível. Naquele fim de tarde, algo diferente aconteceu no ponto de ônibus. Não foi conversa. Foi silêncio. Eu estava sentada, olhando para o chão, quando ouvi passos apressados e vozes conhecidas ao longe. Olhei por instinto. Era um grupo da escola. Entre eles, a coordenadora. Meu corpo travou. O carro ainda não tinha parado. E pela primeira vez, percebi que aqueles dois mundos estavam prestes a colidir. O carro encostou lentamente, como sempre. Ele saiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Cumprimentou o grupo com naturalidade. Não havia arrogância, nem surpresa. Apenas reconhecimento mútuo. Vi o rosto da coordenadora mudar. O sorriso ensaiado vacilar. Ela o chamou pelo cargo. Um cargo alto demais para o tom que ela sempre usava comigo. Naquele segundo, entendi que ele não era apenas um estranho gentil. Ele se virou na minha direção como se fosse algo natural. Perguntou se eu já estava indo embora. O tom era simples, cotidiano. Nada ali indicava intimidade exagerada, apenas familiaridade suficiente para causar estranhamento. A coordenadora me encarou por um segundo a mais do que o normal. Não era curiosidade, era surpresa. Pela primeira vez alguém falava comigo diante dela como se eu fosse alguém que importava. O ar ficou pesado. A coordenadora tentou rir, dizendo que me conhecia bem. Ele não riu. Perguntou de onde. Ela explicou que eu trabalhava na escola. O tom dela mudou. Menos controle, mais cautela. Ele ouviu em silêncio. Depois disse algo simples. Que era curioso como alguém tão dedicada parecia sempre tão exausta ao fim do dia. Ninguém respondeu. Foi ali que a descoberta se completou. Eu percebi quem ele era. E ele percebeu exatamente quem eu era naquele lugar. Não houve acusação. Não houve exposição. Apenas um entendimento silencioso, pesado, definitivo. Quando entramos no carro, a coordenadora ficou parada, olhando. Pela primeira vez ela não tinha palavras, e eu pela primeira vez não me senti pequena. No dia seguinte, o ambiente na escola estava diferente. Não melhor. Diferente. Os olhares mudaram. As ordens ficaram mais curtas. A coordenadora evitava cruzar comigo nos corredores. Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento. Mas havia algo novo. Cuidado.
Um cuidado tenso, forçado, que não vinha do arrependimento, mas do medo de ser vista. Passei a ser tratada com uma formalidade estranha. Já não gritavam, já não chamavam em público. Mas o gelo era ainda mais frio que a humilhação anterior. Eu entendia o recado. Não tinham mudado porque entenderam. Tinham mudado porque agora sabiam que eu não estava tão sozinha quanto imaginavam. Ele nunca voltou a comentar sobre a escola. Nunca me perguntou detalhes. Nunca prometeu nada. Mas aos poucos percebi pequenas mudanças. Auditorias inesperadas. Pessoas novas circulando. Conversas interrompidas quando eu entrava. Nada explícito. Nada que pudesse ser apontado com o dedo. Apenas a sensação clara de que algo estava sendo observado com atenção. E foi nesse silêncio estranho que algo ficou claro para mim. Eu não queria permanecer ali esperando justiça externa. Mesmo que tudo mudasse, algo já tinha sido quebrado. O respeito não se reconstrói no mesmo lugar onde foi destruído. A permanência, naquele ponto, deixava de ser resistência e começava a parecer desistência de mim mesma. Naquela noite, cheguei em casa e fiquei sentada no escuro por um tempo. Não chorei. Não senti raiva. Apenas fiquei ali. Percebi que o que mais doía não era o que tinham feito comigo, mas o quanto eu tinha me acostumado. Em que momento eu passei a achar normal ser diminuída todos os dias? Comecei a lembrar de pequenas coisas. O jeito de andar mais rápido pelos corredores, o cuidado excessivo para não incomodar, o medo constante de errar, mesmo quando não havia erro. Não foi um grande abuso que me quebrou. Foram pequenas permissões diárias, pequenos silêncios que eu chamava de força. Percebi que eu já não sonhava, apenas calculava. Calculava quanto tempo faltava para o dia acabar, para o turno terminar, para o ônibus chegar. Aquilo não era humildade, era apagamento. E ninguém tinha feito isso sozinha comigo. Eu também tinha participado, acreditando que aguentar tudo era sinal de caráter. Foi ali que entendi algo difícil. Permanecer não era mais resistência. Era medo disfarçado de fidelidade. Não era lealdade ao trabalho. Era abandono de mim mesma. E pela primeira vez, pensei que talvez sair não fosse desistir. Talvez fosse finalmente me escolher. Essa percepção não trouxe paz imediata. Trouxe um peso. Porque quando você enxerga, não consegue mais fingir. Continuar ali significaria trair algo que tinha acabado de despertar. Eu ainda não sabia como sair. Só sabia que ficar, daquele jeito, tinha se tornado impossível. Nos dias seguintes, continuei indo trabalhar como sempre. Mesmos horários, mesmo uniforme, mesmas rotinas. Mas algo tinha mudado por dentro. Eu já não reagia do mesmo jeito. Não porque estava mais forte, mas porque tinha parado de esperar reconhecimento. Quando você para de esperar, o poder do outro diminui. E isso assusta quem sempre controlou pelo medo. Passei a observar tudo com mais clareza. As ordens não ditas. As pequenas provocações. O silêncio calculado. Nada tinha acabado de verdade. Apenas tinha mudado de forma. E foi ali que entendi. Ambientes tóxicos não se curam. Eles apenas se adaptam quando percebem que foram vistos. E eu já tinha visto demais para fingir novamente. Percebi também algo desconfortável. Algumas pessoas sabiam do que acontecia comigo. Sabiam, mas preferiam não saber. Preferiam seguir o dia, seguir a rotina, seguir a vida. E isso doeu mais do que a humilhação direta, porque me mostrou que o problema não era só uma pessoa. Era um sistema inteiro que funcionava à base do silêncio. Comecei a pensar em quem eu era antes de tudo aquilo. Antes de andar com cuidado excessivo. Antes de medir cada palavra. Antes de achar que merecia menos. Essa lembrança não veio como saudade. Veio como cobrança. Como se uma versão antiga de mim perguntasse por quanto tempo eu ainda pretendia aceitar viver encolhida. Numa noite comum, enquanto preparava algo simples para jantar, me dei conta de que estava exausta não pelo trabalho físico, mas pelo esforço constante de me adaptar. De caber, de não incomodar. Foi nesse momento que entendi. Não era o emprego que me cansava. Era a negação diária de quem eu era. No dia seguinte,
Caminhei pelos corredores com outro olhar. Não de confronto, de despedida. Cada sala limpa, cada detalhe organizado, cada rotina cumprida tinha agora um peso diferente. Não era submissão, era encerramento. E, curiosamente, ninguém percebeu. Quem se acostuma a te ver invisível não nota quando você começa a ir embora por dentro. Quando finalmente tomei a decisão, ela não veio acompanhada de coragem heróica. Veio acompanhada de medo. Medo de não dar certo. Medo de decepcionar. Medo de errar. Mas havia algo maior do que todos eles. A certeza de que continuar ali seria um erro consciente. E errar tentando viver é menos destrutivo do que acertar sobrevivendo. O desligamento foi simples, sem perguntas profundas, sem discursos, apenas procedimentos. Assinei papéis, entreguei o que precisava e ouvi frases neutras. Nenhuma delas importava, porque naquele momento, a única coisa que eu precisava ouvir já tinha sido dita dias antes, naquele ponto de ônibus, em forma de respeito silencioso. Ao sair pela última vez, respirei fundo. Não senti vitória. Senti luto. Luto pelo tempo que fiquei demais. Pelo que aceitei. Pelo que calei. Mas também senti algo novo. Espaço. Espaço interno. Espaço para reconstruir sem pressa. Sem precisar provar nada para ninguém. Apenas existir de novo. Depois que a decisão estava tomada, percebi algo curioso. O medo não foi embora. Ele apenas mudou de lugar. Antes era medo de errar, de desagradar, de perder. Agora era medo do desconhecido. Mas havia uma diferença importante. O primeiro tipo de medo me paralisava. O segundo me empurrava para frente. E isso mudou tudo. Passei a observar como ambientes abusivos funcionam. Eles não precisam de gritos constantes. Precisam de repetição. Pequenas permissões diárias. Silêncios aceitos. Quando alguém suporta demais, vira referência para o quanto pode ser exigido dos outros. Eu não queria mais ser esse parâmetro silencioso para ninguém. Entendi também que sair não apaga o que foi vivido. As marcas ficam. A insegurança acompanha. Às vezes, a voz da humilhação ainda aparece na mente, questionando decisões simples. Mas agora eu sabia identificar essa voz. Sabia que ela não era minha. Era eco de um lugar onde eu deixei de estar. Por muito tempo, acreditei que dignidade era resistir, que caráter era aguentar, que humildade era aceitar. Hoje sei que essas palavras foram distorcidas para manter pessoas no lugar que outros escolheram para elas. Humildade não é se anular. Caráter não é se permitir ferir. E força não é ficar onde você se perde. Houve dias em que pensei em voltar atrás, em procurar justificativas, em tentar mais uma vez. A mente busca conforto no conhecido, mesmo quando ele machuca. Mas toda vez que essa ideia surgia, eu lembrava do pátio, do microfone, das risadas contidas. E entendia que não era nostalgia. Era dependência emocional disfarçada. Comecei a reconstruir devagar, sem pressa, sem grandes anúncios. Pequenas escolhas, pequenos limites, pequenos respeitos. A vida não mudou de repente, mas algo essencial mudou. Eu parei de negociar minha dignidade em troca de aceitação. E isso, por si só, já era uma forma de vitória silenciosa. Talvez o mais difícil tenha sido aceitar que nem todo abuso termina com pedido de desculpas. Nem toda injustiça é reconhecida. Às vezes, o fechamento vem sem palavras. Vem na forma de afastamento, de escolha, de reconstrução longe do lugar onde você foi diminuído. E isso também é justiça, mesmo que ninguém aplauda. Depois que tudo terminou, percebi que o silêncio não significava paz. Ele apenas abriu espaço para pensamentos que eu vinha adiando há meses. Perguntas que nunca tive coragem de fazer começaram a surgir. Em que momento servir virou submissão? Quando o respeito deixou de ser básico e passou a ser tratado como privilégio. Comecei a notar como meu corpo tinha aprendido a se defender antes mesmo da minha mente. Ombros sempre tensos. Respiração curta. Atenção constante a sons e passos. Mesmo fora da escola,
Eu ainda vivia como se estivesse sendo observada. Aquilo não era cansaço físico. Era alerta permanente. Havia dias em que eu acordava bem, e sem motivo aparente, o peso voltava. Um comentário antigo ecoava. Um riso distante surgia na memória. E eu entendia que sair do ambiente não significava sair imediatamente do impacto. Algumas marcas não desaparecem com uma decisão. Elas pedem tempo, consciência e cuidado. Pela primeira vez, permiti sentir raiva sem culpa. Não raiva destrutiva, mas aquela que aponta limites violados. Eu tinha sido ensinada a engolir tudo em nome de humildade, mas comecei a perceber que humildade sem limite vira permissão para abuso. E isso não é virtude, é armadilha. Passei a observar outras pessoas ao meu redor. Quantas também viviam encolhidas? Quantas aceitavam menos do que mereciam apenas para manter um lugar? Aquilo deixou de ser só minha história. Virou um espelho coletivo. E talvez fosse por isso que doía tanto lembrar. Porque eu sabia que não era exceção. Houve noites em que pensei em confrontar tudo o que aconteceu, em escrever mensagens, em exigir explicações. Mas entendi algo importante. Nem todo fechamento vem do outro. Às vezes, insistir em respostas é apenas mais uma forma de permanecer preso ao lugar que já não existe mais. Com o tempo, comecei a recuperar pequenas coisas que tinha perdido. O jeito de falar sem medir cada palavra. A risada que vinha fácil. A sensação de não estar sempre em dívida com alguém. Nada disso veio de uma vez. Veio aos poucos, como quem reaprende a ocupar espaço sem pedir licença. Entendi também que algumas pessoas nunca vão reconhecer o mal que causaram. Não porque não sabem, mas porque reconhecer exigiria mudar. E mudar dói. Aceitar isso foi libertador. Eu não precisava mais da validação de quem me feriu para seguir em frente. Hoje, quando lembro daquela escola, não penso mais apenas na dor. Penso no limite que aprendi a enxergar. No dia em que entendi que permanecer não era sinônimo de fidelidade e sair não era abandono. Era maturidade, era autocuidado, era respeito próprio. Depois de sair, levei um tempo para entender que não estava tudo resolvido. Algumas manhãs ainda começavam pesadas, mesmo sem motivo aparente. Era como se meu corpo tivesse aprendido a viver em alerta e não soubesse desligar. Isso me mostrou que certas experiências não acabam quando você vai embora. Elas continuam pedindo atenção até serem compreendidas. Passei a perceber como eu me explicava demais para as pessoas. Justificava decisões simples. Pedia desculpa por coisas que não eram erro. Aquilo vinha de um lugar antigo, criado em ambientes onde eu precisava provar valor o tempo todo. Reconhecer isso foi desconfortável, mas necessário. Não era humildade, era condicionamento. Houve momentos em que pensei que talvez eu tivesse exagerado, que talvez não tivesse sido tão grave assim. Essa dúvida é traiçoeira. Ela aparece quando a dor começa a diminuir e tenta reescrever o passado. Mas toda vez que essa ideia surgia, eu lembrava do pátio cheio, das palavras ditas no microfone e do jeito como meu corpo reagiu. Aquilo foi real. Com o tempo, entendi que o problema nunca foi só o que disseram, mas o que eu passei a acreditar sobre mim depois disso. Quando alguém te diminui repetidamente, você começa a reduzir seus próprios sonhos para caber no espaço que te dão. Recuperar esses sonhos foi mais difícil do que sair daquele lugar. Aprendi também que nem toda injustiça precisa ser combatida com confronto direto. Algumas precisam ser encerradas com distância. Existe uma diferença entre lutar e insistir. Eu não precisava convencer ninguém de que aquilo tinha sido errado. Eu só precisava parar de aceitar. Aos poucos, fui recuperando algo simples, mas valioso. A tranquilidade de existir sem medo constante. Não aconteceu de uma vez. Foram pequenos momentos. Um dia sem ansiedade. Outro sem aquele nó no estômago. Até perceber que a paz não vinha de fora. Vinha da decisão que eu tinha tomado, mesmo com medo. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, não sinto orgulho por ter suportado. Sinto respeito por ter parado. Algumas histórias não precisam terminar com aplausos, promoções ou vingança. Algumas precisam terminar com silêncio, distância
e a coragem de escolher a si mesmo. Se essa história te tocou em algum ponto, talvez não seja só uma história. Talvez seja algo que você já viveu, sentiu ou presenciou de perto. Se você passou por algo parecido, escreve nos comentários. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para não carregar isso sozinho. E se esse tipo de história faz sentido para você, se inscreve no canal. Toda semana tem novas histórias que não são só para entreter, mas para lembrar que dignidade também é coragem.